Oi pessoal, tudo bem? Tudo em paz. Hoje eu sei que é quinta-feira, a aula de hoje deveria ser de ciências, mas como nós já acabamos ciências, nós vamos para uma aula de português, mas tem tudo a ver com ciência também. Página 93, coloquem lá, apostila vermelha, português, página 93. Receita de experimento científico. Olhem bem as fotografias que vocês estão vendo aí. O que as crianças estão fazendo? Nas aulas de ciências, que experimento científico você já fez com os colegas? Do que você mais gosta nas aulas de ciências? Quem não gosta de experiências, né? A gente já fez a do sal, a gente viu que o ovo boiou, afundou, ele boiou quando tinha sal na água, lembram-se? Porque aí ela começou a flutuar, igual a gente viu no mar salgado lá, que a gente viu que é mais salgado do que todos, que a gente chama de mar morto, que aí tinha uma foto da pessoa flutuando por causa do sal. Aqui está escrito, crianças realizando experimento individualmente no laboratório escolar e crianças realizando experimento em equipe no laboratório escolar. Duas fotos de crianças na escola. Virando a página, pessoal, na 94, vamos trocar ideias. Você sabe o que é um arco-íris? Aquelas cores lindas que aparecem no céu? Se o arco-íris acontece na natureza, como será possível fazer um arco-íris por meio de experimento? Vamos para a leitura? Você se lembra do site Minas Faz Ciência Infantil? Aquele do tipo diferente de sapinho? Aquele que tinha manchinhas de pintinhas laranja? Em uma de suas páginas, chamada Brincando com Ciência, encontramos um texto que ensina a fazer um experimento científico. Alguma vez você pensou que aprender ciências por meio de experimentos científicos poderia ser tão divertido quanto brincar? Vamos conhecer um experimento científico que ensina a fazer um arco-íris. Agora leia esse texto junto com o professor e veja como é possível fazer um experimento para criar um arco-íris. O que nós vamos precisar? Primeira coisa importante, material. Espelho de bolso, que a gente chama espelho de bolso um espelho pequenininho, tão pequenininho que cabe no bolso, e uma bacia com água. Como fazer? É a segunda etapa de um experimento. Primeira, material. Segunda, como fazer. Coloque a bacia de água de modo que a luz do sol bata na água. Mergulhe o espelho dentro da água, encostando do lado de dentro da bacia e virado para o sol. Mais da metade do espelho deve ficar dentro da água. Na página 95 tem um desenhinho para a gente entender direito. Como que é? Ó, desse jeito. Inclina um pedaço para fora, um pedaço para dentro do espelho. Oriente-o até conseguir obter um lindo arco-íris no teto da sua sala. Se o sol estiver encoberto, experimente obter o arco-íris na parede, fazendo a luz de uma lanterna. Olha, a gente não precisa do sol. Dirigida para a parte do espelho mergulhada na água. Não é tão bonito, mas você verá algumas cores. Veja que pelo desenho dá para ter uma ideia como fica. Também tirado do mesmo site Minas Faz Ciência. Tem outros textos, sugestões para leitura aqui. Quem puder fazer esse experimento em casa, essa experiência, eu nunca fiz. Para mim era quando tá chovendo e sai sol, a gente vê o arco-íris. Ou quando tá regando as plantas e cai um raio de sol na água da mangueira, a gente vê o arco-íris também. Mas eu sempre achei que precisava da luz do sol. Aqui diz que até para fazer com lanterna. É uma experiência legal, né? O mais importante aqui nesse conteúdo, pessoal, a gente entender que para fazer um experimento ou uma experiência, precisa de duas etapas, duas coisas importantes. Primeiro, os materiais necessários e segundo, como fazer. Na página 96, nós vamos responder essas questões. Coloquem aí que eu coloco aqui. O texto que você leu é uma receita de experimento científico. Para que esse tipo de texto serve? O texto explica as etapas de um experimento científico. Onde esse tipo de texto pode ser encontrado? Em livros de ciências, em revistas, jornais e sites científicos. Depois tem aqui embaixo, ó. O texto arco-íris foi retirado de onde? Assinale a resposta correta. De um livro impresso? Não. Do site Minas Faz Ciência Infantil? Sim, igual a história dos sapinhos. De um jornal que publica descobertas da medicina? Também não. Então, aqui a resposta correta
Essa matéria foi tirada do site Minas Faz Ciência Infantil, dali foi retirado esse texto. Quais são as 2 etapas que não podem faltar em uma receita de experimento científico? Tranquilo essa, né, gente? Lista de materiais necessários e modo de fazer. O que é necessário para fazer o experimento do arco-íris? Um espelho de bolso, pequenininho, uma bacia com água e luz natural. Ou a luz da lanterna, poderia ser também natural ou artificial. Virando a página tem ela feita com lanterna, olha lá, a pessoa consegue fazer também. Podemos fazer o experimento do arco-íris se não houver sol? Sim, podemos fazer com a lanterna. Depois embaixo tem um texto, você sabia? O arco-íris tem 7 cores e as 7 cores aparecem sempre na mesma ordem: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo, que é o azul escuro, e violeta. Mas muitas vezes conseguimos distinguir só 5 ou 6, pois o vermelho e o laranja se confundem. Virando a página, vamos estudar um pouquinho de gramática, mais precisamente de ortografia, que é o jeito certo de escrever as palavras. Vamos ver? C-H-L-H-N-H. Esse H muda totalmente o som da letra. Leia estas frases e observe as palavras destacadas. O arco-íris aparece depois da chuva. Com um espelho e uma bacia com água, fizemos um arco-íris. Um só raio de sol e uma gotinha de água podem formar um arco-íris. Agora veja como estas sílabas são formadas na escrita. Aqui, ó, consoante, consoante, vogal. Consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Aqui a do meio é sempre o H, mas a primeira consoante é diferente, ó. Quando a letra H vem depois da letra C, da letra L ou da letra N, ela forma os grupos CH, LH e NH. Cada um desses grupos representa um único som. Exemplo, sanduíche, agulha, ninho. Certo? Atividades. Aqui é tranquilo, ó. Leia estas palavras em voz alta, em seguida reescreva-as tirando a letra H. Bicho sem H, bico. Choro sem H, coro. Tocha sem H, toca. Chão sem H, cão. Chega sem H, cega. E chama sem H, cama. É só tirar o H. E na outra página, também é para tirar o H, ó. Vejam aí. Faça o mesmo com as palavras, reescreva-as tirando a letra H, ó. Bolha sem H vira bola, telha sem H vira tela, velha sem H vira vela, molha sem H vira mola e calha sem H vira cala. A outra aqui do lado dessa bacinha, ó, é outra coisa, ó. Agora vocês vão escrever acrescentando o H depois do N, sempre depois do N, ó. A latina vira latinha, porque o H muda o som. A marina vira marinha, a mina vira minha, a cena vira senha e a tina vira tinha. Tina é isso aqui, ó, uma tina de água, é uma bacia grande. Ouça a leitura que o professor vai fazer de todas as palavras das atividades anteriores. Depois, converse sobre elas com os colegas. O que acontece com a letra C, L e N quando depois delas vem a letra H? Elas mudam o som, né, gente? O som das letras C, L, E, N mudam e novas palavras são formadas. Depois tem a regra aí embaixo, no roxinho, ó. Quando as letras C, L e N são seguidas pelo H, o som dessas letras muda. Exemplos. Nico vira nicho, galo vira galho e pino vira pinho. Olha que poder do H. Muda totalmente o som e o significado da palavra. Na outra página, a gente vai falar dos 2 S. Ó, chegamos na página 100. No menu da palavra brincando com ciência, aparece esta palavra, bússola. Olha aqui, até pintei os 2 S, ó. Observe que em bússola, as letras SS têm o mesmo som que as aça, pássaro e osso. É claro, continua com 2 S, o som não muda. Agora veja em voz alta as palavras asa e aça. Aí mudou bem, gente. Olha a diferença que faz. 2 S e um S. Você sabe por que o som do S é diferente em asa e em aça? Tem uma regra aí, ó. A letra S entre vogais tem som de Z.
igual asa, mesa, vaso. Observe agora, tem outra frase embaixo, perdão. As letras 2S entre vogais têm o som de S mesmo, igual bússola, aça, osso, sussu. Tem 2S antes do segundo U. Observe agora a palavra sol. No começo da palavra S tem sempre som de S, né? O som da letra S em sol é igual ao som dessa letra em aça ou em asa? Em asa não pode, né? Porque aqui sol é S com som de S e aqui o S está com som de Z porque está entre vogais. Então, o correto é essa daqui, ó. Sol, aça. O mesmo som do S na palavra aça. Você sabe por que o som do S na palavra sol é igual ao som da letra aça, mas se escreve com um S só? Em início de palavra, a letra S tem o mesmo som que em bússola, aça, sapato, suspiro, segredo, silêncio. Atenção! Nenhuma palavra começa com 2 S's, nem com 2 R's, nem com C cedilha. A gente falou isso outro dia lá na escola. É regra. Agora vamos ver outras atividades para fazer? Com lápis colorido, ó, gente. Leia estas curiosidades. Eu vou ler também. O Brasil é o país que possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Só em São Paulo moram mais de 600 mil japoneses. A Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a terra do planeta. É o maior país do mundo em área. O esqueleto humano é formado por 206 ossos. Nossa! Uma pulga pode saltar até 350 vezes a sua altura. Ela é pequenininha assim, mas ela salta muito alto. 350 vezes a sua altura. E outra informação, as formigas são capazes de levantar até 50 vezes o próprio peso. Lembra a gente viu na escola uma vez? Uma formiga pequenininha carregando uma folha enorme? Ela consegue, pode ter 50 vezes o peso dela, que é muito pequena, ela é muito pequenininha, muito leve. O recorde de voo de uma galinha é de 13 segundos. De voo. 13 segundos. Durante 3 segundos ela ainda está no voo dela. Essas curiosidades vêm de um livro que chama Brasil Escola, disponível aí. Tem o link, o endereço eletrônico aí, para quem quiser explorar um pouquinho mais de informações. Mas nesse texto aí, o que é para fazer? Ó, vou ler para vocês. Sublinhe com um traço as palavras que aparecem com um S só. Já fiz, ó. Um S só. No começo da palavra, só, são, saltar, sua e são de novo, ó. E depois, sublinhe com 2 traços as palavras que tem 2 S's. Possui, Rússia e osso. E depois, circule as palavras que tem S, mas com som de Z. É só ver onde tem S entre as vogais, lembra da regra? S entre vogais tem som de Z. Brasil, japonesa, japoneses. E o peso. E depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever essas palavras aqui, ó. Copie essas palavras aqui as que você riscou, só, são, saltar, sua e segundos. Qual que é a regra? No início das palavras, letra S tem som de S mesmo, igual sol. Depois que vocês sublinharem lá com 2 traços, vão ver que vocês sublinharam as palavras possui, Rússia e ossos. A regra é as letras 2 S entre vogais tem som de um S só, igual bússola. E a outra regra aqui, ó. Circule as palavras que tem som de Z. Aí vocês vão circular lá. Brasil, japonesa, japoneses e peso. A letra S tem som entre as vogais, tem som de Z. Existe alguma palavra que começa com 2 S? Não, isso é regra. Não, nenhuma palavra começa com 2 S. Ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Essa outra atividade que vem depois, ó, vamos jogar? Vamos deixar para quando a gente voltar, ó, não dá para jogar sozinho. Eu tenho que preparar esse material, tenho que pegar uma folha pautada, quer dizer, folha com linha. Folha pautada é folha com pauta, pauta é linha. E depois tem uma outra atividade aqui. Depois tem uma outra atividade, mas essa
nós vamos deixar para a próxima aula, tá? Porque tem muita coisa para escrever, tem muita coisa para grifar, circular. Então, vamos deixar para a próxima aula. Combinados assim? Estão todos aí? Alice está aí? Alicia também? Beatriz! Ah, Felipe! Gabi! João! Maria! Manu! Pedro! Pietro! Tiago. Estão todos aí? Que bom. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Beijo na família. Até amanhã. Tchau, meus amores.